Nas doenças neurológicas, os estudos estão avançando muito, principalmente na doença de Parkinson. Então, a gente tem, sim, melhoras dos sintomas, principalmente dos sintomas motores, mas, sobretudo, também dos não motores. Olá, seja bem-vindo ao Iconic Saúde, a mais um episódio. E hoje temos um tema super especial. Vamos falar sobre inovações em prol da reabilitação neurológica. E para isso, eu estou com um convidado super especial aqui. Eu estou com o Dr. Guilherme Afonso Neto. Obrigado, doutor, por sua presença. Obrigado, prazer é meu, Rafa. Espero esclarecer alguns assuntos e falar um pouquinho da minha trajetória aqui em Goiânia. Muito bom. Vou falar um pouquinho aqui do Dr. Guilherme. Eu resumi bastante o que ele faz, a atuação, as especialidades. O Dr. Guilherme, ele é fisioterapeuta e ele tem uma grande atuação. Eu olhei aqui em Goiânia, fiz umas pesquisas, realmente o cara é fera. Em reabilitação neurológica, doença de Parkinson, tontura, dores crônicas e neuromodulação. E ainda muito voltado para essa parte de tecnologia, inovação, gamificação, porque eu andei pesquisando. Então, tenho certeza que a nossa conversa vai ser muito bacana. E não esquece de já se inscrever aqui e deixar suas perguntas que o doutor depois pode dar uma olhadinha e responder para você. Doutor, mais uma vez, obrigado pela sua presença, pela agenda que eu sei que é bem corrida. E eu estou quase marcando uma consulta, confessando aqui para vocês. Só organizar a agenda que eu realmente vou ter que marcar, viu? Doutor, eu queria primeiro que você falou, né, da sua trajetória aqui em Goiânia, e nem sempre foi aqui em Goiânia. Sim. Conta um pouquinho da sua história, como que você foi parar na fisioterapia, ainda por cima nessa área tão específica, assim, de inovação, de dores. Eu sou do interior de São Paulo, me formei em Bauru, né, e a reabilitação neurológica, ela caiu como paraquedas na minha vida. Eu falo que sempre tem um propósito, né. Quando eu me formei, eu pensava na área mais de ortopedia, né? Na área até de estar num clube de futebol, quem sabe. Pensava mais ou menos nesse meio. Mas, como eu sempre falo, na vida a gente tem que obedecer às coisas do destino, né? E as coisas que vão acontecendo com a gente durante nossa trajetória. E comigo não foi diferente. Por um momento na minha vida, eu sabia que eu teria que sair do meu espaço, porque minha cidade do interior, apesar de eu ter formado em Bauru, a minha cidade é pequena, 50 mil habitantes, e eu falei, eu preciso buscar algo diferente para minha vida. E Goiânia, eu falo que foi escolhida por Deus, porque eu não tenho nenhum parentesco aqui, não tenho ninguém conhecido, hoje tenho, né? Não tinha, desculpa. Não tinha ninguém que eu conhecesse e vim para Goiânia conhecer a cidade sozinho. Eu lembro que foi no dia 24 de outubro que comemora esse aniversário de Goiânia e realmente, quando eu cheguei na cidade, parece que eu já morava aqui. Foi incrível, foi uma sensação diferente para mim. E foi muito impactante, porque as coisas é como se fosse um quebra-cabeça. E as coisas foram se unindo, porque eu cheguei em uma clínica de reabilitação ortopédica e a dona da clínica, ela gostou do meu jeito, do jeito que eu tratava as pessoas. E ela falou, Guilherme, por que você não fica aqui? Faz um teste. E eu passei nesse teste e, por incrível que pareça, foi em 2002... Ela falou, Guilherme, você está contratado, o seu salário é R$700, mais 350 de ajuda de custo para você andar a cidade inteira sem GPS. Eu não conhecia nada de Goiânia. E quando ela falou isso, eu sabia que não dava nem para eu, por exemplo, me manter na cidade. Mas eu acreditava que ali era o meu lugar, era uma coisa que vinha de dentro, uma coisa muito íntima minha. Aí, liguei para minha mãe e falei, mãe, arrumei meu primeiro emprego, porque eu estava... Você tinha quantos anos, Guilherme? Eu estava com, quer ver? Estava com, acho que 25, se não me engano, por aí. E falei, olha, arrumei um emprego aqui, é por aqui que eu vou ficar. Daí minha mãe, mas como você arrumou um emprego numa cidade que você não conhece? Não, eu vou ficar. E aí começou a minha jornada aqui,
num sistema de home care, onde você ia atender o paciente em casa, e é onde eu mais cresci em termos de experiência, de ver como o paciente age em casa, ver as dificuldades, ver como é difícil quando tem um doente dentro de casa. Ali eu fui aprendendo e também fazendo network, eu fui conhecendo as pessoas. Em uma dessas visitas, eu encontrei uma paciente que tinha muita dor, e essa paciente chamou a atenção de um neurocirurgião aqui, que é o Dr. Oswaldo Vilela Filho, e ele me chamou, falou: Guilherme, eu quero saber do seu trabalho. E ele falou: não, você vai trabalhar comigo. E eu falei: cara, mas como que eu vou trabalhar com você se eu estou mal me mantendo em Goiânia? Isso já fazia mais ou menos uns 8 meses de trabalho aqui. Ele falou: não, você vai alugar um consultório aqui, e todos os meus pacientes de dor, eu vou te enviar. Nossa. E aí eu falei: será que eu vou sair da clínica? A clínica já tinha melhorado o meu salário, que não dava para manter, mas eu falei: eu vou me manter com o que eu tinha guardado. E eu resolvi enfrentar. Quando eu entrei no consultório, eu vi que eu estava já num nível muito mais alto, falando na cronologia de quando eu me formei, de uma referência, né, que é um neurocirurgião muito conceituado, né? Um cara totalmente diferente. Eu falei: será que eu mereço estar aqui? Essa foi minha concepção de momento ali. E realmente, como tudo na minha vida, eu falo que, não estou falando aqui de religião, nem de crença, mas tudo na minha vida, eu acho que sempre é Deus primeiro e consultando Deus. E as coisas ali foi um divisor de águas para mim, porque ali eu comecei a conhecer pessoas de referência e pacientes também com um grau de dificuldade maior. E eu fui aprendendo ali, fazendo meus cursos da maneira que eu podia no momento, porque foi difícil. Eu sempre falo que foi difícil, mas eu olho para trás hoje, hoje eu vejo o momento que eu passei. Mas no momento ali, daqueles anos, para mim foi fenomenal. Eu não senti essa dificuldade que eu vejo hoje. Hoje eu olho para trás e falo: nossa, foi difícil. Mas na hora, o momento para mim era super feliz de crescimento da minha carreira, crescimento pessoal e crescimento como ser humano mesmo, né? E conhecendo as dificuldades das pessoas que precisam de reabilitação. Foi mais ou menos isso. Eu não sei se eu estou sendo muito prolixo aqui, mas você vai me cortando, vai me perguntando. Guilherme, ótimo. Realmente, assim, alguma coisa eu falo que para alguém vir parar em Goiânia sem conhecer ninguém, tem que ter uma mão de Deus ali, porque tem longe, né? É longe, tem muitos locais quando a gente pensa em área de trabalho, né, que realmente são centros maiores, né, em relação ao Brasil. E então é muito interessante. E também achei muito bacana que você falou, né, que você teve 2 desafios, né? Porque se abrir sua clínica é empreender. Sim. E o conhecimento de empreender e a coragem de empreender, de na custo, verdade, né? Nesse início, quando eu fui convidado, eu entrei em uma clínica e aluguei um consultório. Era como se fosse eu ter que me bancar ali para manter meu trabalho. Depois que vem a história das clínicas, né? Mas mesmo assim, por exemplo, o consultório, tem muito colega que aluga o consultório, você já começa a ter uma responsabilidade de sair de um CLT, por exemplo, Com certeza. Olha, se não entrou paciente, se não teve tratamento, se Natal todo mundo foi de férias, tem o aluguel para pagar do consultório fim do ano, tem as contas, tem tudo isso. Foi desafiador na época, mas na época eu sabia que algo me dizia que era aqui que eu iria ter minha família, né? E foi tudo que aconteceu. Foi uma coisa cronológica no seu tempo, e eu fui criando experiência, eu fui amadurecendo, e eu me lembro muito bem que às vezes eu não tinha tantos pacientes no início, né? E às vezes eu chegava em casa, eu preciso mais pacientes. Mas hoje eu percebo que se eu tivesse mais pacientes naquele momento, eu não teria a experiência que eu tenho hoje de cuidar do ser humano como um todo, porque a reabilitação, em qualquer área da saúde, se você não tiver as questões técnicas, são obrigatórias, né? A evolução científica são obrigatórias, mas se você não tiver
cuidado, se você não tiver apoio, se não tiver empatia, se você não entender todo um contexto de diagnóstico do paciente, você não consegue tratar ninguém. Eu sempre falo que eu vejo pessoas na área, hoje principalmente, eu vejo uma migração muito maior do que era antigamente para o curso de medicina, pela questão financeira. E a gente vê o que está acontecendo, abrindo um número mais alto de universidades, e a gente vê um despreparo, porque, para mim, para você entrar numa área de saúde, numa área da fisioterapia, da medicina, da odonto, você tem que ter algo a mais, que você está realmente mexendo com pessoas, no íntimo das pessoas. Você realmente sabe o que você já passou, e às vezes você pode ter se deparado por pessoas que não estavam preparadas para te ouvir, e também não estavam preparadas para te ajudar. Então, eu vejo que hoje é um problema sério isso, porque, para mim, reabilitar é algo a mais. Não é como você, por exemplo, ter uma loja de autopeças, a peça não fala, a peça não conversa, a peça não sente. O ser humano é plural. Então, se você não entender como foi o contexto daquela pessoa, como ela foi a criação dela, como ela age com o marido, com a esposa, ou com os filhos, ou com os irmãos, ou com os pais, você não vai conseguir tratar. Então, isso realmente, esse dom veio de fábrica que eu tenho, eu agradeço a Deus, porque isso eu não aprendi na universidade, isso veio comigo. Então, isso é um diferencial que eu acho importantíssimo hoje para você conseguir ajudar as pessoas. Eu acho bem interessante isso que você falou, né? Porque tem que olhar o paciente como um todo, né? Então, essa questão de você não tá tratando, igual eu tinha uma professora que falava muito isso, a gente não tá tratando um dente, a gente tá tratando a Dona Maria. A gente tá tratando a pessoa ali, é a mãe de família, é aquilo. E a fisioterapia, eu vejo que... Eu não imaginava o quanto que era desafiador também para o fisioterapeuta, porque o paciente, normalmente, na fisio, ele está com dor. Sim. Então, se não tiver essa sensibilidade de entender, às vezes, o momento... Por exemplo, olhando o meu caso, eu estava normal um dia, no outro dia eu fiquei deficiente. Então, essa questão de ir para a fisioterapia, de segunda a sábado... A relação ali com o meu fisioterapeuta, ele sabia que o dia que eu falava assim, ok, hoje o seu melhor vai ser fazer só isso. Eu sempre falo, por exemplo, na Copa de 2002, a primeira pessoa, depois de Deus, que ele agradeceu, o Ronaldo Fenômeno, foi o fisioterapeuta dele. Você imagina, o cara ganha uma Copa com gols dele, né? E ele, a primeira pessoa, antes até da mãe dele, ele agradeceu o fisioterapeuta dele. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande. A área, ela avançou muito, principalmente pós-pandemia. Eu falo que é um divisor de águas também, porque observar a importância do fisioterapeuta dentro dos hospitais, das clínicas, dos ambulatórios, isso é muito importante. E a gente sabe que o fisioterapeuta hoje tem uma responsabilidade muito grande. Por que eu falo isso? A gente tem que entender do nosso trabalho, mas a gente tem que entender da doença também. Então, a gente tem que entender o que o paciente toma, como é o dia a dia dele, com o médico dele. A gente tem que dar todo o respaldo em termos de evolução para o médico responsável. Então, se o fisioterapeuta não faz isso, ele está fora do mercado de trabalho. Então, a responsabilidade do fisioterapeuta hoje é muito grande, mesmo porque a gente acaba tendo uma intimidade maior com o paciente, porque geralmente as sessões ocorrem de formas semanais, né? Então, a gente tem essa peculiaridade que faz a diferença. E isso a gente tem também aquela questão, até onde a gente pode ir, né? Porque a gente tem nossas limitações, mas eu gosto muito do que eu faço. Isso é um diferencial. Quando você sai de casa sabendo que você não está indo para uma obrigação, você está indo para uma questão de uma missão, de você poder, através de ser instrumento, eu falo, né? Você é um instrumento, na verdade. Quando você tem a gratidão e você sabe que você é um instrumento e você sabe que o dinheiro é importante, mas o dinheiro não é o primordial. O dinheiro é muito importante. E você vai ajudar pessoas e famílias. A gratidão que isso causa, essa conexão que você tem, é para poucas pessoas. Isso torna sua vida mais leve, sua família
está melhor por conta disso e você acaba também tendo uma experiência quase que diária de você ser grato a tudo, só de você estar bem, de você estar respirando, de você estar podendo ir trabalhar, de você estar podendo fazer as coisas que você gosta, isso já é motivo de celebração. A reabilitação fisioterapêutica, principalmente a neurológica, ela nos traz isso. Você tem mesmo uma vocação, né? Quando você fala assim, você fala assim, ele foi vocacionado, assim, chamado para estar realmente atuando nessa área, que é, sem dúvida, muito desafiadora. Né? Guilherme, eu queria saber um pouquinho sobre a doença de Parkinson, em relação à reabilitação fisioterapêutica na doença de Parkinson, assim, porque eu dei uma olhada e tem... Para mim é tão nebuloso, assim, como que ela pode contribuir, como que ela pode intervir, né, e trazer, assim, uma mudança realmente, né, nessa qualidade de vida, não só do paciente, como você exemplificou muito bem, né, toda a família, todas as pessoas que estão em volta de um paciente que precisa de um tratamento, de uma reabilitação, é afetado. Então, bom, Parkinson também, hoje, para mim, é um cargo-chefe das doenças neurológicas que eu trato, e volto à questão também da gratidão. Por quê? Eu falo isso. Quando eu estava tratando pacientes em home care, era muito global para mim. Então, eu tratava AVC, Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla, PSP, AMS, entre outras doenças, de uma forma globalizada. E o divisor de águas veio através de um doutor também que é referência em distúrbios do movimento, que fez um convite, porque quando eu estava com o Dr. Oswaldo, ele migrou para o neurológico e ele falou, Guilherme, olha, agora nós não vamos ter mais a clínica. Então, nosso ciclo está fechando aqui. Nisso veio o Dr. Delson. Dr. Delson José, especialista em distúrbios do movimento, referência, experiente na área, e ele fez o convite para eu estar agregando na clínica dele. Por isso que eu falo que na vida tudo tem seu tempo, né? Uhum. E esse tempo, para mim, foi quando eu comecei a aprender muito de Parkinson. Com ele e com os pacientes que ele me enviava. Então, eu fui aprendendo através, lógico, de formação técnica, mas a experiência do trato no paciente é fundamental no Parkinson. Então, eu devo isso a ele, essa abertura, porque aí eu sou muito clínico, eu não tenho essa vocação para estar, por exemplo, no meio de docentes, né? Só que ele falava, Guilherme, você precisa. E ele me empurrava. Às vezes eu estava ali falando em congresso goiano de neurologia, falei em congresso internacional de neurociência graças a essa abertura. E às vezes não tenho motivo nenhum para esconder. Às vezes eu falava, tem gente que é mais experiente para falar sobre isso no termo técnico da coisa. Mas isso eu aprendi também, que foi unindo a questão do estudo junto com o paciente. E aí realmente hoje eu posso dizer que eu tenho o maior grupo de pacientes com doença de Parkinson e realmente há um problema de informação. Você falou nebuloso. Realmente, hoje a gente sabe que a incidência de doença de Parkinson vem aumentando. Aí já cabe uma outra discussão, porque a gente não tem uma causa, né? Por que está aumentando isso? Né? Será que é meio ambiente? Será que... Porque a gente sabe que pode ser... Pessoa com Parkinson, antes de ter a doença, ela tem o intestino constipado, né? A gente sabe disso, e também tem a perda do olfato. Então, a gente pensa, pode ser em cidades com maiores níveis de poluição, existem vários estudos como China, Japão, países mais industrializados, né? Então, só que é muito plural. Já tem vários estudos, como, por exemplo, tem um estudo que mostra que tem um contato com solvente, né? Pessoas que têm esse contato com um certo tipo de solvente também podem desenvolver a doença, mas para você ter uma ideia, que as pessoas também falta informação, cerca de 10 a 15% tem caráter genético, né? E isso falta informação para a população. Então, é uma pluralidade na doença que precisa realmente ter um médico especialista para fazer esse diagnóstico
Quanto mais precoce, melhor. A gente sabe disso. Então, onde vem a reabilitação neurológica sobre o Parkinson? Vem do engajamento da repetição de movimentos das atividades físicas e você entender cada paciente. Não adianta... Outro dia um paciente chegou para mim e falou assim, não, eu não preciso, qualquer médico. Eu falei, não é qualquer médico. Aí eu dou um Google ali. Eu falei, o Google conhece a doença, mas não conhece o senhor. Uhum. Então, cada paciente tem suas características, principalmente que a maioria da população acha que Parkinson é um tremor. Eu costumo dizer, se fosse só o tremor, estava bom. Né? A gente sabe que a doença exige um alcance até de você fazer uma formulação em programa reabilitacional, um raciocínio lógico, porque existem os sintomas motores, que são a rigidez, né? O tremor, a lentidão, que é a bradicinesia, tem a questão das discinesias, tem a questão do paciente ter a marcha prejudicada, como, por exemplo, desenvolver o freezing, que é o congelamento da marcha, mas também tem os sintomas não motores, que prejudicam muito o paciente. Então, a gente tem que estudar esse paciente. É isso que eu faço dia a dia. O primeiro passo é a gente fazer uma avaliação e falta informação. Eu vejo, às vezes, o paciente fala, meu pai está fazendo já academia. A gente sabe que a gente focalizar o trabalho... Por exemplo, hoje eu tenho a reabilitação virtual, que é uma tecnologia que eu sou fascinado. Eu sou o pioneiro aqui em Goiânia em reabilitação virtual. Então, é o uso de sensores de game que captam o movimento dos pacientes de forma real. E o movimento que ele faz é um movimento que traz maiores níveis de força, coordenação, de equilíbrio. Então, por exemplo, o paciente, às vezes, lá, ele vai jogar um ping-pong, ele vai lutar um boxe, tudo de uma forma virtual. Isso nos traz o quê? Uma terapia interativa, mas traz engajamento, que é a repetição dos movimentos. Então, às vezes, o paciente chega lá e fala, olha, cargo-chefe, você vai ter que fazer atividade aeróbica. Mas ele fala, eu estou fazendo. Como você está fazendo? Por quê, para quê e quantos minutos? Isso faz toda a diferença. Então, hoje, conceitualmente, pelo menos 150 minutos semanais é o que prega os estudos. Mas eu, particularmente, eu gosto do paciente fazer mais que esses minutos e que ele, de preferência, consiga transpirar. Isso faz toda a diferença na doença, divisor de águas. Mas, além disso, a gente tem um arsenal de tecnologias. Hoje eu tenho um óculos em 3D que ajuda nesse freezing, que é o congelamento. Eu tenho a neuromodulação, que a gente tem 2 equipamentos, que é a estimulação magnética transcraniana e o TDCS. Depois eu posso até falar desses equipamentos. Tenho também a parte de programa, fazer um programa Gold. É estar conectado com o médico responsável. Isso é de suma importância. Não adianta nada eu fazer o melhor trabalho do mundo se ele não estiver bem medicado. O manejo medicamentoso na doença de Parkinson é fundamental, é vital. E também o que ocorre muito hoje é também de profissionais não entenderem o que acontece numa reabilitação focal igual a que eu tenho. Hoje eu tenho um programa específico para Parkinson. Então, a gente faz toda a abordagem, tanto clínica, mas como o paciente, se ele está evoluindo para uma depressão, ansiedade, como ele age na família, como é o impacto da doença na vida dele. Então, tudo isso é muito importante para a gente fazer um trabalho de excelência. Continuando naquela visão holística, né? Sim. De olhar o paciente como todo. Você falou um monte de coisa aqui interessante. Interessante também outro tópico que você falou sobre a estimulação transcraniana, né? Nessa parte de intervenção de doença de Parkinson. Você pode falar um pouquinho pra gente? A estimulação magnética transcraniana é um coadjuvante muito importante hoje, porque ele tem poucas reações adversas, poucas contraindicações. E eu sou entusiasta, porque é não invasivo, né? Então, para você ter uma ideia, o que é? Um equipamento, ele lança um pulso magnético em determinado alvo da cabeça. Ou seja, nós temos uma terapia excitatória e uma inibitória. Por exemplo, o paciente está com muito tremor, nós vamos usar uma terapia inibitória, porque a gente vai tentar diminuir esse tremor do paciente. Se o paciente está muito lento, ele está com dificuldade para se alimentar, a mulher para se maquiar, escovar os dentes, a gente vai fazer uma excitatória. Falando uma coisa bem básica. Mas o que é legal na estimulação magnética? Sempre é a adesão da estimulação magnética, medicação e reabilitação. Nunca isoladamente. Hoje a gente sabe que estimulação magnética transcraniana, em nível de classificações de estudos maiores,
são para depressão e ansiedade. Aí, realmente, a estimulação magnética vem com uma força muito grande. Nas doenças neurológicas, os estudos estão avançando muito, principalmente na doença de Parkinson. Então, a gente tem, sim, melhoras dos sintomas, principalmente dos sintomas motores, mas, sobretudo, também dos não motores, que muitos pacientes evoluem, por exemplo, para quadro de depressão, ansiedade. Então, a estimulação magnética trata tanto do movimento, mas também como da depressão, da ansiedade, problemas de dor. A gente sabe que a dor principalmente nociplástica, vem acompanhando mais de 70% de pacientes de doença de Parkinson. Então, a gente diminuindo. Às vezes, o paciente com dor, às vezes a dor dele é tão grande que é muito mais importante que o sinal motor da doença em si. Por isso que eu falo que a avaliação global na doença faz toda a diferença para a gente projetar um prognóstico muito melhor, muito mais efetivo para o paciente. E o paciente com dor, né, a fisioterapia se deve ver muito. Muda toda a vida dele, né? Então, às vezes, ele até fica com uma depressão, uma maneira de encarar a vida não tão mais otimista, assim, porque a dor realmente tem esse poder, né? De influenciar o nosso dia a dia. Tudo que a gente faz tá doendo, né? A dor, ela realmente acaba afetando diretamente na qualidade de vida das pessoas. Por incrível que pareça, ainda ela está muito interligada com fatores de crenças. Por exemplo, eu peguei uma paciente outro dia, ela falou que ela merecia sentir a dor, porque na igreja dela, o líder da igreja disse que ela estava pagando um pecado que ela tinha cometido. Então, como é que você vai tentar tirar a dor de uma paciente que ela já está crente que a dor dela vem da religião, da crença dela? Então, isso é muito desafiador para a gente. Esse é um ponto. Mas a dor, hoje em dia, as questões mais importantes para você tratar a dor crônica, principalmente, é você compreender, volta à questão da compreensão global, mas você saber como a pessoa reage com a dor. Eu costumo dizer o seguinte: quando você tem uma dor de dente, se o dentista não tirar 100% da sua dor, não está bom. E a dor crônica não tem como você fazer igual o dentista. Você está lá com um canal, por exemplo, ele vai lá, abriu ali, pá, você sai sorrindo e você agradece ele imensamente. Né? Na reabilitação é um pouco mais complexo. Por exemplo, paciente de fibromialgia. Existem inúmeros vetores, como aquela paciente está na vida conjugal, na vida com os filhos, como está na vida financeira, como ela acorda, como ela dorme, como ela vai nas relações sociais dela, no trabalho dela. Por exemplo, eu tive uma paciente que ela é juiz, ela não ia mais nos eventos comemorativos do judiciário, porque quando alguém via ela dando risada, falava, tá vendo, ela tirou licença toda, tá rindo aqui. E a dor crônica não é assim, você pode rir, tá triste por dentro, porque está em sofrimento absoluto. Isso é muito importante, então tem que ser muito individualizado e sempre trabalhando em equipe. Eu sempre falo que a união faz a força. Não adianta você querer resolver tudo que você não vai conseguir. E o paciente se sente seguro quando ele tem uma equipe em prol do problema dele, né? Isso que você falou é muito interessante, porque o paciente que tem uma dor crônica, realmente, assim, às vezes ele está com dor, mas chega um momento que nem eu tive que passar por isso no início, falar assim, as outras pessoas não têm culpa de eu estar com dor. Então, a primeira coisa que eu tive que fazer estou com dor, ou eu vou fazer alguma coisa de nem que eu me isole um pouco, mas assim, não descontar em outras pessoas, né? Isso é muito difícil, né? É muito difícil treinamento, né? Faz parte da educação da dor, porque a pessoa que tem dor, ela vai cobrar quem está mais perto. Só que a pessoa que está mais perto não sente o que ela sente. Então, por mais que aquela pessoa... Fazendo uma analogia, é mais ou menos aquela pessoa que não é pai ou não é mãe. Ela pode falar sobre ter um filho, como é ter um filho, mas ela não pode falar de. Porque ela não teve, ela não sabe o que é o amor de um pai por um filho, de uma mãe por um filho. Então, eu que não tenho dor crônica, eu posso falar sobre a dor, mas eu não posso falar da dor. Então, a pessoa que tem dor, ela sente uma necessidade de amparo. Esse amparo pode vir através de palavras, pode vir através de toques, pode vir através de religião, pode vir através da profissão, dos amigos de profissão, mas ela sente a necessidade de expor.
Então, o que a gente orienta, essa exposição, ela tem que vir com quem entende da dor. Porque, por exemplo, eu vejo muitas vezes, eu já vi isso, como a dor está cometendo muito mais as mulheres hoje em dia, pela dupla ou tripla jornada de trabalho, eu vejo o marido falando, não, eu vou levar ela a viajar, ela vai melhorar. Eu costumo dizer que quem tem dor, você pode estar em Paris, que não vai estar legal. Então, a gente tem que ter esse preparo, mas eu falo, o ser humano é muito individual, né? Então, se a gente não entender aquela pessoa que está por trás da dor, a gente provavelmente não vai tentar, ou não vai tentar, não vai conseguir ajudá-la. Então, é importante que a gente veja todos esses vetores, porque senão a gente vai ficar naquela questão de ir lá, colocar o melhor equipamento, melhor técnica, mas você não vai tocar a alma daquela pessoa. Isso é importante. É aquilo que você falou, né, de um atendimento humanizado, esse diferencial, né? E eu queria saber se existe alguma diferença, algum desafio específico do tratamento, por exemplo, de uma doença, de uma pessoa que tem a doença de Parkinson, de uma outra pessoa que tem outra condição, outra doença neurológica. Na verdade, se a gente falar de doenças neurodegenerativas, elas acabam, a gente sabe que é uma evolução, né, do paciente, ele vai perdendo a capacidade dele, então a gente tem que compreender isso. Então, de maneira geral, as doenças neurodegenerativas, neurológicas, elas têm um curso que por muitas vezes são muito parecidas, mas cada doença tem sua especificação, tem seus sintomas, e isso é muito importante. Eu já vi, por exemplo, principalmente focado na área da reabilitação, algumas doenças que, por exemplo, se você colocar muita carga para aquele paciente, vai piorar os sintomas dele, né? Então, você tem que conhecer a doença. Eu sempre falo, já aconteceu de chegar paciente, ser uma doença raríssima, eu tenho que estudar, depois de 22 anos, estudar aquela doença, para eu entender, principalmente, eu sempre alerto as contraindicações. Indicações tem um monte. Indicações nunca vai ser ruim. Agora, contraindicações, sim. Então, a gente tem que entender, saber as indicações, mas, sobretudo, as contraindicações das doenças. E é interessante também, a professora Tessa falava uma coisa muito interessante em relação à doença, né? Ela falou assim, além de conhecer e entender tudo que os livros têm a dizer para a gente em relação à doença, lembrar sempre que doença não escreve livro. Então, cada indivíduo ainda pode ter uma pequena variação sobre aquela doença, sobre os sinais, os sintomas, né? Principalmente se for alguma coisa assim mais rara, né? Não teve tanto estudo sobre isso, ainda pode ter essa diferença. Na verdade, é uma junção, né? A gente tem que observar os estudos, observar como a pessoa reage. Eu tenho, por exemplo, um paciente de Parkinson que está na mesma fase, mesmas características de outro, e um evolui muito bem, o outro não evolui. Por que isso? Se são praticamente parecidos ou as mesmas características, é como a gente reage. Então, isso vale na vida, né? Como a gente reage frente a uma injustiça, por exemplo. Tem gente que se revolta, tem gente que pega e fala assim, não, agora eu vou mostrar, eu vou superar, eu vou mostrar que essa injustiça ela pode vir de uma forma diferente e vai virar uma justiça no futuro. Para a doença é a mesma coisa. Então, às vezes, você tem um impacto, isso vale, por exemplo, no câncer, por exemplo. Você vê, a pessoa às vezes está com câncer há 7, 8, 9, 10 anos, ela não sabe. Ela recebeu o diagnóstico, dependendo de como ela reage, em um mês ela perde a vida. Então, isso vale como um todo, né? Como a gente reage frente às adversidades vai mostrar o seu percurso positivo ou negativo frente àquele problema. E você vê, assim, na sua experiência clínica, que esse posicionamento do paciente frente ao tratamento de reabilitação, ele tem um quê de peso ali no resultado final do tratamento? Porque, por exemplo, eu já tive momentos na fisioterapia, né, na reabilitação, que eu estava muito empolgada e foi onde eu tive mais avanço. Depois tem um momento que eu desisti.
Na verdade, meu dia a dia ele é desafiador, porque você imagina, se a gente entender que as doenças neurológicas afetam mais idosos, por exemplo, idosos já vêm com um monte de crença, um monte de vícios, um monte de coisas que eles já chegam assustados ali, que eles não sabem como vai ser a reabilitação. Eu costumo dizer que eu sou provocador. Por que provocador? Eu tento deixar aquele ambiente um ambiente que ele goste de frequentar. E eu consigo. Como eu consigo isso? Por exemplo, tem uma senhora lá que ela é super recatada, ela nunca namorou, ela não teve filhos. Outro dia eu inventei que já tinha arrumado um namorado para ela. Meu, aquilo ali foi o máximo para ela, porque ninguém teve coragem na família, porque é uma família muito conservadora. Falei, olha, arrumei já o namorado, sexta-feira ele tá aí. Ela ficou, ao mesmo tempo que ela ficou, é uma surpresa para ela. Mas essa característica que eu consigo passar ali no meio clínico faz com que eles se sintam mais amparados, né? Eles tenham mais vontade, tenham mais... Torna mais leve o processo. Eles têm... essa provocação, ela traz um benefício muito grande. Eu vou dizer por quê. Quando você estudava, você gostava mais do professor, aquele técnico que sabia tudo, mas não conversava com você? Ou você gostava daquele que sabia tudo, mas ele desafiava você, ele brincava com você? Né? Sempre era o segundo, sempre né? Segundo. Então, é isso que eu tento trazer, essa leveza para o meu meio de trabalho e otimizar, sempre otimizar, não enganar, isso é muito importante. Eu não posso enganar um paciente que não tem um prognóstico bom, mas eu posso otimizar. Eu posso omitir algumas informações dele para ele, mas eu não posso mentir para ele. Então, eu tenho um conceito seguinte: quando o prognóstico é desfavorável, eu otimizo o que ele tem. Por exemplo, se ele tem movimento de cabeça, eu falei, você não está tomando um sorvete, faça o que você gosta, você sente o gosto do sorvete que você gosta, procura ver alguma coisa na internet que você gosta, algum filme, alguma coisa para você ter o prazer do seu dia. Porque é o dia, o presente é presente, o nome já diz. Você não gosta de receber presente? Então, o presente é o que eu costumo trazer para os meus pacientes. E é viver aquele momento. E aquele momento, quando começa a muito reclamar, existe isso, porque a doença traz isso, o drama, né? Eu já começo a falar, gente, reclamar 2 vezes. Você tem noção do que está fazendo? Então, vamos ver o que a gente tem aqui desse ponto A para a gente chegar no ponto B. E se otimizar tratamento? Você não está mentindo, mas você está mostrando um caminho onde a gente pode ter uma trajetória mais legal, mais suave, entendeu? Eu vi um vídeo nas suas redes que me emocionou muito, eu confesso. Foi do Luiz Vasconcelos. Isso aí. Nossa, que vídeo impactante. Que eu acabei de ver o vídeo, eu tava chorando. Ai, meu Deus. Fui nas redes do Luiz, abraço, Luiz. Viu? Você não me conhece, mas eu já te conheço. Achei fascinante, né? E ele surfa e, assim, uma vida ativa. Eu queria que você contasse um pouco sobre essa experiência com o Luiz, né? Essa reabilitação que teve, esse processo. Contasse um pouquinho pra gente. O Luiz é um caso emblemático, né? Um abraço, Luiz. Você é o cara. E tá ajudando muita gente, mas o que aconteceu? Ele estava um atleta e foi pegar uma onda e acabou tendo um acidente. Esse acidente teve um trauma ali, hack medular, e depois teve algumas intercorrências em poucos dias ou semanas, não estou lembrado. E aí ele, entre essas consequências indesejáveis, ele perdeu parte da porção cerebelar dele, imagina. Nossa. É tudo que envolve o movimento dele. Então, tecnicamente, ele não ia surfar mais. Então, eu costumo dizer o seguinte, do Luiz, a força de atleta, a força interior, mas é um milagre. Eu não boto a vantagem no meu trabalho, nem da equipe. Eu acho assim que realmente ele está sendo usado para ajudar outras pessoas, porque foi impressionante. Hoje ele está surfando, inclusive ele vai estar fazendo um curta-metragem, vai virar um documentário né? a história dele. Então, assim, a gente tem nossa equipe,
tem a contribuição, a gente sabe que a contribuição, ele reconhece isso, ele reconhece até mais, a gente não tem nem noção, né, do que a gente pode... Eu não me... meu ego não muda sobre isso. Nem acho que eu sou melhor do que outra pessoa por ter conseguido esses resultados. Para mim, aí vai na minha fé, né? Para mim é Deus. Não tem outra explicação. E sempre vou colocar. Tem outra coisa muito importante que eu gostaria de frisar, que eu já tive alguns feedbacks sobre isso, sobre colegas meus, amigos meus, que eles acham que eu misturo, né? Quando você fala de Deus, as pessoas falam, Guilherme, fala mais técnico, porque as pessoas acham que você está falando de religião. E olha como eu falo de religião. Cada um tem a sua, cada um tem sua crença, respeito todas as crenças, todas as questões de países, né? Que tem diferenças nas religiões, mas eu falo de Deus. Uhum. A pessoa que acredita nela, acredita em Deus, porque a vida não é nossa, a vida é de Deus. Nenhum ser humano conseguiu até hoje, entre aspas, fabricar outro, né? Uhum. A gente não consegue. Outro dia eu falei para uma oftalmologista, se um ser humano conseguir projetar um globo ocular, já é um milagre, porque olha o que o globo ocular faz, né? Então, voltando à questão do Luiz, para não ser muito prolixo, eu acho que ele está sendo usado hoje realmente para ajudar outras pessoas, porque pessoas que estão com problemas maiores ou menores ou parecidos com o dele, ele hoje tem um tempo dedicado a isso. Eu acho muito bacana isso, é motivo de orgulho para mim participar dessa história. Mas não me engrandeço sobre isso, porque eu sei que se fosse para não acontecer, não aconteceria. Obviamente que a equipe médica fenomenal acudiu ele, fez todo o procedimento que deveria ter feito, mas ele é um caso realmente que dá gosto de ver, porque no vídeo realmente não tem quem se emocione, né? Uhum. Não tem quem não se emocione, desculpa. Não, realmente, e você vê que nele tem uma garra e uma força de vontade, assim, sim, fora do comum, assim, que fala assim, cara, tinha que ser esse cara para dar a volta por cima desse jeito que ele tem. E tá surfando, né? Isso que é incrível. Incrível mesmo. E agora entrando um pouquinho nessa parte de dor crônica, né, eu falei que eu ia aproveitar para fazer uma consulta, né? Vamos lá. Mas eu queria saber, né, um pouco sobre os desafios em relação à dor crônica na reabilitação. Porque eu vejo um desafio que, para mim, é muito aparente, que é, por exemplo, a dor, né? Então, você tá com dor, você não tá animado para nada. Mas o que você vê, assim, na sua vivência do consultório em relação a esses desafios e também um método, alguma técnica que você usa para tentar contornar ou incentivar? Não sei, quero saber da sua experiência mesmo na clínica. Então, dor realmente principalmente a dor crônica, é muito desafiador. Você falou uma coisa, dor. Ninguém gosta de sentir dor. O que eu vejo? Primeiro passo é você ter um diagnóstico assertivo. Esse aí é, sem dúvida, o primeiro passo. Quando você chega bem diagnosticado, já é meio caminho andado para a gente poder traçar um programa eletivo. O segundo passo é a investigação. Por quê? Quanto tempo? Se teve alguma intercorrência? Como essa pessoa no dia a dia? E a gente sabe que hoje a ansiedade é quase que inevitável para todo mundo. Nos dias de hoje, eu costumo dizer que as pessoas pararam de conversar. Eu incluo isso. O ser humano está ficando mais doente. Uhum. Eu achei que a pandemia, quando veio, ia ser um divisor de água. O ser humano ia dar mais valor na vida, na família, nos momentos. Parece que não aconteceu isso. Parece que foi a piorar. A impressão que eu tenho é que as pessoas ficaram mais ansiosas, ficaram mais deprimidas, e a dor, ela vem conjugada com esses fatores, né? Principalmente pós-Covid, no caso específico. Mas o primeiro passo dessa investigação é a gente entender e compreender aquela pessoa. Que às vezes, por muitas vezes, elas são incompreendidas. Então, elas não têm um apoio. Esse apoio ele tem que ser dado de todos os vetores. Aí vai médico, fisioterapeuta,
a família, o trabalho, a impressão financeira, como que ela vai lidar com a dor, com as questões financeiras, como ela reage frente a uma falta de trabalho, porque as pessoas julgam muito. Se a gente entender todos esses vetores e entender que nem todo mundo consegue realizar o melhor atendimento, a gente começa o atendimento. O atendimento, hoje existe um arsenal de coisas para a gente fazer. Mas na minha visão clínica, na minha visão globalizada frente à dor, a dor ela tem que ser vista não isoladamente. Ela tem que obedecer alguns critérios. Esses critérios eles estão ligados intimamente a cada pessoa. Então, não adianta eu querer tratar a fibromialgia, por exemplo, igual da Dona Maria, igual da Leonice. São diferentes. E hoje, mais do que tudo, essa correria, esses avanços, hoje, para você ter uma ideia, eu vi que tem gente assistindo Netflix em 2 vezes, para passar mais rápido. Assistir um filme em 2.0, né? Isso é um absurdo. Então, a dor, ela tá no meio ali, né? E eu vejo também que existem, sim, propósitos. Às vezes, a dor vem para a pessoa gostar mais dela, às vezes, a pessoa, para ela olhar mais para dentro dela. A gente tem que ver, cada um tem o seu perfil. Por exemplo, eu já tive problema de um paciente que ele tinha uma dor visual, que ninguém tratava, o TDCS, que é outro trabalho de neuromodulação que eu tenho, esqueci de falar, é outro, só que ele é menos robusto, ele é portátil, é por corrente contínua elétrica. E eu tratei esse paciente com TDCS, entre outras coisas. Mas ele não queria falar para mim o gatilho de dor dele, essa dor visual. A dor visual dele era simplesmente que ele foi viajar, ele perdeu a família inteira no acidente. Ele viu toda aquela cena. Ele não falou para ninguém, nem para o psicólogo, nem para ninguém. Ele estava sofrendo aquilo lá sozinho. Eu consegui tirar isso dele. Quando eu tirei isso dele, é uma coisa assim, como você vai resolver uma coisa dessa? Então, a gente tem que procurar forças e sabedoria onde, o que você falou, onde o livro não ensina. O livro não ensina como que eu vou tratar a dor desse paciente. Então, é você ter experiência realmente de vida, ter aquela lei básica, né, de você se colocar no lugar do outro. Isso é muito importante. Eu costumo dizer, outro dia um paciente falou, Guilherme, você nunca... você tem uma pressa de dar alta para a gente. Para mim, esse é o meu trabalho. Quanto mais rápido eu der alta para ele, mais meu trabalho está sendo bem executado. Então, obviamente que eu estou falando do meu caso, que é o jeito que eu gosto de tratar. Mas a dor, ela tem que obedecer esses critérios de você avaliar todas as arestas que cercam o paciente e fazer um trabalho de reeducação. Reeducação vai desde como você fazer atividade física, desde como você sentar numa cadeira para trabalhar, desde como você reagir a uma bronca de trabalho, desde como você reagir a uma briga conjugal, desde como você agir com o seu filho que está te dando trabalho. Tudo isso eu passo de forma categórica para os pacientes, para a gente não só ficar na sintomatologia. Porque sintomatologia, a gente vai tratar, vai passar um tempo e vai voltar. Quando a gente pega a causa e começa a eliminar aquelas causas, a gente começa a dar pelo menos um alívio para aqueles pacientes. A primeira pessoa que eu vejo trazer essa abordagem, né, para dentro da fisioterapia, né, não só a parte dos sintomas, mas trazendo a parte de olhar todos os ângulos que envolvem, tangenciam ali aquele ser humano que está ali em tratamento, né? Não olhar só, estou com uma lesão de plexo, vou tratar só essa lesão de plexo, mas aumentou mais por hoje, vamos tentar descobrir o que é que causou. Então, realmente, esse é um diferencial, né? Sem dúvida nenhuma, em relação ao tratamento. E, Guilherme, também vi que dentro das suas especialidades na área de atuação, você trabalha muito também a parte de tontura, né? Sim. E aí eu tenho uma pergunta para você, né? Muitas pessoas sofrem de tontura, eu mesmo já fui uma dessas pessoas que sofri com isso. E eu queria saber como que a fisioterapia, né, a reabilitação fisioterapêutica, ela pode ajudar nesses casos desses pacientes que têm tontura. Então, a reabilitação, ela tem um papel fundamental para a área de tontura, principalmente que a tontura, ela é um assunto que há muita desinformação.
a população não conhece e, infelizmente, setores de urgência e emergência também não, de forma generalizada, eles também não conseguem atender de forma assertiva nesse aspecto. Você acha que é meio negligenciado também? As pessoas falam assim, eu tô com tontura, senta aí, agorinha passa. É porque é muito plural, né? Se a gente entender, aí não é minha parte, porque aí tem que ser um médico fazer o diagnóstico, mas você pode ter uma tontura de caráter central, periférico, então isso é muito importante, né? A tontura pode ter inúmeras causas, né? Mas na reabilitação vestibular, onde a reabilitação fisioterapêutica entra, a gente tem como a VPPB, que é um tipo de vertigem, a mais comum. O que é a VPPB? É a mais confundida com labirintite. Para você ter uma ideia, labirintite é raro. E poucas pessoas sabem disso. Então, quando ocorre esse tipo de problema com o paciente, o que ele sente? Ele sente como se o mundo estivesse rodando, é uma sensação do ambiente rodar, muitas vezes náuseas, muitas vezes ele chega a vomitar com sudorese, é uma sensação horrível para quem já sentiu isso. Muitas vezes, aí vem os erros, muitas vezes é tratado como labirintite. Quando é tratado como labirintite, o que de maneira geral acaba acontecendo? São usados abortivos, né? Os antivertiginosos, como o Labirin, por exemplo, melhora, porque inibe um pouco o sistema nervoso central, mas não resolve o problema. O que de fato resolve este problema? São manobras eletivas. Ali no labirinto a gente tem os canais, tá? E existem uns cristais ali. Esses cristais se desposicionam. Então, o que a gente tem que saber? Identificar o problema, fazer a manobra e, como num passe de mágica, lá em ambulatório, você já consegue resolver esse problema de forma instantânea. E pouca gente sabe, infelizmente. Isso não é um problema só no Brasil, é um problema mundial. Mas existem outros problemas, como, por exemplo, a TPPP, que é uma tontura perceptual ou vertigem fóbica, que ela está ligada muito a paciente ter uma sensação difícil de transmitir, então parece que a cabeça está ficando em névoa, cabeça grande, cabeça... É difícil transmitir esse problema. Aí ele chega em ambientes muito luminosos, com muito ruído, ele parece que vai cair, mas não cai, ele não sabe e ele começa a conviver com esse tipo de problema. Esse problema já é um outro tipo de vertigem, que a gente trata muito, a gente faz o trabalho de dessensibilização desse problema, a gente consegue melhorar, mas este caso específico já há necessidade medicamentosa. Então, geralmente, um otorrino, um neurologista pode medicar e a gente fazer essa dessensibilização para ganhar reflexos novamente, para ele ter uma autonomia maior. Mas existem outros tipos de problema, como neurite vestibular, entre outros, doença de Meniere, que a reabilitação fisioterapêutica trata. Mas sempre a gente admite o paciente depois de um diagnóstico médico e aí sim a gente faz a reabilitação. Às vezes chega já com indicação de manobra, mas a gente tem a competência também de observar onde que está, por exemplo, disposicionado esses cristais e a gente fazer a manobra desde que a gente tenha conhecimento dessa especialidade. É interessante que você falou, eu fui lembrando, que eu nem estava lembrando dessa parte. Eu tive uma vez, eu nem sabia o termo correto, mas essa questão dessa alteração dos cristais, e eu tive essa tontura muito forte. E aí eu achei no início que era uma labirintite, porque eu não conhecia também, que poderia ser outra coisa, né? Só que ela ficou persistente. E então, assim, e era muito forte. E eu fui num neuro de emergência e consegui lá, e ele fez essa manobra. E foi muito interessante que quem estava comigo na sala disse que meu olho fez assim, ó. Sim, é o que a gente chama de nistagmo, né? É uma das observações clínicas que a gente tem. E com o nistagmo, a gente consegue observar qual a manobra mais eletiva. Então, isso é muito importante. Quando você acerta ali, você já sai boa. É como se não tivesse acontecido absolutamente nada. Saí ali nova. Eu falei, nossa, o que é isso? É isso. É interessante. Para você ter uma ideia, o nível de informação, eu vi outro dia um podcast do Felipe Massa. O cara tem acesso a toda frente de saúde. Ele demorou para fazer a manobra. E era a VPPB.
que é a confundida com... Eu costumo brincar que é a labirintite dos cristais soltos, para o paciente entender. Mas não é labirintite, de fato. E como é que o paciente pode, ou o profissional de saúde que estiver assistindo, o que normalmente diferencia, né, VPPB da labirintite? Tem algum sinal ou sintoma que você fala assim, olha, isso aqui é mais característico? Principalmente as náuseas seguidas de vômito e o ambiente é uma tontura rotatória. Para você entender, tontura é um termo mais amplo, fica lá em cima. Vertigem é um tipo. E a mais comum é a VPPB, que é pouco informada. Interessante. E logo no início você falou também de algumas inovações e tecnologias que você usa na reabilitação fisioterapêutica. E eu queria saber o que é o comum, assim, ou assim, de inovação que você mais usa no consultório, na clínica. Então, eu sou pioneiro em Goiânia na game terapia, que eu costumo chamar de reabilitação virtual, porque inclui vários dispositivos. O que me dá a grande sacada da reabilitação virtual é que eu consigo, por exemplo, mensurar quanto o paciente está pisando para a esquerda, quanto ele está pisando para a direita, quanto ele está jogando o corpo dele para frente e para trás. Quando eu consigo observar isso, eu consigo passar alguns jogos para ele. Você imagina um paciente, por exemplo, um idoso que está com problema de queda em casa. Eu fazer ele, por exemplo, chutar uma bola no gol virtualmente. O esforço é real. Então, para a gente ganhar equilíbrio, a gente tem que provocar o desequilíbrio, né? Então, a gente provoca um desequilíbrio ali, porque ele vai ter que levantar a perna, ele vai ter que chutar a bola virtualmente. Então, com isso, eu ganho muita coisa no que se refere à força, coordenação, reflexo e também a interatividade. Você imagina para uma pessoa de 78 anos, ele está jogando bola, ele está jogando ping-pong, ele está lutando boxe. Então, mexe com a questão de competitividade deles. Então, isso me dá um feedback muito bacana, né? Mas também traz o paciente, as recordações dele, né? Do passado, da adolescência. Uma vida mais ativa, né? E também eu consigo também essa mensuração, né? Eu consigo mensurar as melhoras através de vídeos e através os dados que o game me fornece também. E vamos lá para o nosso quadro Mito ou Verdade. Mito ou verdade? Neuromodulação é uma técnica que envolve cirurgia invasiva? Mito. Como que é a neuromodulação normalmente? Neuromodulação é uma técnica não invasiva, né? Através de corrente elétrica ou estímulos pulsos magnéticos em determinados alvos. Então, ela tem poucas reações adversas e não invasiva. Por isso que é mito. Mito ou verdade? A doença de Parkinson afeta apenas o movimento, não afetando a cognição do paciente. Mito, com certeza mito, né? A doença de Parkinson, eu costumo dizer que nem tudo que treme é Parkinson. E às vezes o paciente não treme e tem Parkinson, né? E é uma conjunção de fatores, tanto nos aspectos motores, mas também os não motores. E muitas vezes os aspectos não motores da doença, eles são mais incapacitantes do que os próprios sintomas motores. Mito ou verdade? Melhorias significativas em pacientes com condições neurológicas são possíveis ainda em estágios avançados dessas condições. Verdade. O paciente que às vezes está numa fase avançada, por exemplo, já peguei pacientes de Parkinson que eles não estavam tomando a medicação corretamente, não estavam fazendo atividade física, não estavam fazendo fisioterapia, e a gente conseguiu, assim, significativamente melhorar a qualidade de vida dele depois de um longo tempo da doença. Interessante. Mito ou verdade? A maioria das dores crônicas é somente psicológica? É mito, né? A gente sabe que é até bom você tocar nesse assunto, porque às vezes a paciente, eu falo, porque a maioria das dores crônicas hoje, as mulheres estão sendo muito acometidas pela dupla jornada de trabalho e elas são muito estigmatizadas, principalmente por profissionais que não tratam dores crônicas.
Então, já aconteceu diversas vezes o paciente chegar lá arruinado psicologicamente, pelo profissional falar que a dor dela é psicológica, simplesmente psicológica, né? Então, obviamente que existem fatores emocionais, fatores que agravam o problema e que conversam entre si, mas não é uma coisa isolada, né? Então, é uma coisa que a gente tem que observar bastante para conseguir ajudar esses pacientes. Última pergunta de mito ou verdade. A neuromodulação é utilizado apenas para tratar dores crônicas? Mito. Hoje, principalmente a estimulação magnética transcraniana, ou de nível de classificação A e B, depressão e ansiedade, eu sempre falo que nós, reabilitadores, só realizamos esse atendimento com a indicação médica, principalmente depressão e ansiedade do seu psiquiatra, né? Evidentemente, isso é muito importante, mas também tratamos hoje, por exemplo, zumbido, tratamos dores crônicas, tratamos doenças neurológicas. Obviamente também que existe esse paradigma, tratar doença ou sintomas. A maioria, por exemplo, de doenças neurológicas, por exemplo, o paciente tem tremor. Se a gente consegue diminuir os sintomas desse tremor, a gente vai dar melhor qualidade de vida para o paciente. Então, isso a gente explica tudo em avaliação e hoje, com acesso às redes sociais, tudo, a gente tem vários canais já mostrando as evidências desse equipamento que, para mim, é um ótimo coadjuvante e uma ótima alternativa para quem precisa de reabilitação. Interessante. E isso do zumbido é bem interessante mesmo, porque muitas pessoas têm e não conseguem tratar, convive anos, né? O zumbido, a gente sabe que é outro assunto desafiador, né? Porque, primeiramente, também fazer o diagnóstico assertivo. A gente sabe que perda auditiva é um dos principais motivos do zumbido, né? Vamos dizer assim. Mas existe o que a gente trata na reabilitação, é aquele zumbido psicossomático. Então, envolve, por exemplo, destravamento da cervical, mais neuromodulação com ou estimulação magnética ou TDCS, mais orientação, mais atividades físicas e mais a dessensibilização, que por muitas vezes a gente consegue trazer o paciente para uma nova realidade. E agora nós temos o nosso quadro Indicação Icônica, que os outros sempre falam, essa é a pergunta mais difícil que tem aqui. Doutor, o que você indicaria de uma indicação icônica que você fala assim, olha, quem está nos assistindo não pode passar dessa vida sem ver esse filme, ou ler esse livro, ou acessar esse aplicativo, ou alguma coisa. Tem alguma indicação icônica para compartilhar com a gente? Então, é mais, para mim, o que é icônico, para mim, é mais a filosofia onde eu já até fui julgado um dia, um amigo meu falou, Guilherme, então, do jeito que você está falando aí, só você está recebendo os bênçãos. Eu falei, não, eu estou falando isso para você porque deu certo comigo. E se deu certo comigo, eu quero passar para frente, porque talvez isso possa te ajudar. E ele entendeu, mas eu também entendi que o jeito que a gente fala, o jeito que a gente coloca algumas coisas que deram certo na nossa vida, pode ter interpretações diferentes. Por falta de conhecimento ou por falta até da compreensão de como eu vou dizer. Mas, para mim, o que é icônico hoje é você fazer da sua vida a melhor, diante do seu alcance. Eu sempre falo isso. Porque eu tenho alguns dons que você não tem e você tem alguns dons que eu não tenho. Então, para mim, o que é icônico é você conseguir transformar a sua vida no presente, tendo todas as dificuldades, objetivos, mas você conseguindo passar alguma coisa boa que você teve. Por exemplo, você teve uma coisa que deu certo. Passa para frente aquilo ali. Quando você consegue passar para frente aquilo ali, você vai receber naturalmente. E é isso que aconteceu na minha vida, na minha trajetória até hoje. Tudo que aconteceu de bom e de ruim foi para a minha evolução. E o que é icônico em tudo isso? É você entregar a sua vida para Deus. Como entregar a vida para Deus? Você não precisa ir num templo, você não precisa ter nada. É só você com sua intimidade. Quando você entrega e fala assim, eu quero esse projeto, o Senhor me permite,
isso é permissivo, isso aqui realmente vai ser bom para mim, eu quero. Mesmo eu querendo uma coisa grande, mas se não for da permissão, eu não quero. Esse é um segredo icônico para mim, porque sempre que eu fiz isso, deu certo. E hoje eu vejo algumas coisas que eu pedi e não foi recebido anteriormente, foi para que eu tivesse privilégios agora. Por isso que eu falo que a história, às vezes, fica mais difícil, os traumas são mais difíceis para quando a gente recebe aquele propósito que não é bom na nossa vida, mas depois você pode pensar naquele propósito que não foi bom para você ter um benefício na frente. Então, hoje, por exemplo, eu tenho uma clínica hoje, que hoje é referência, e se você me perguntar se teve algum projeto, não. Eu nunca desenhei essa clínica. Eu nunca fiz o segredo lá, que fala que você tem que ter uma foto do que você quer para o seu futuro. Eu nunca foi acontecendo. Mas foi acontecendo na proporção do que eu tinha um sonho, mas se esse sonho não for vontade de Deus, eu não quero. É isso que as pessoas têm que entender. E o que a maioria quer? Quer aquele prazer momentâneo, que aquele momento seja do jeito que a gente quer. E a gente é muito pequeno, gente. A gente não é nada. Mesmo porque, se a gente viver muito, é 80, 90 anos. Então, procura viver o presente, procura fazer voltando diante do seu alcance. Não adianta eu querer falar para uma pessoa ter a desenvoltura que eu tenho se ela não tem. Ou eu, por exemplo, querer fazer uma cirurgia onde eu não sou médico neurocirurgião, por exemplo. Então, eu não tenho aquela habilidade, mas eu tenho outras, você tem outra. Então, por isso que essa pluralidade, ela é muito importante. E por isso que a vida é a vida. Por isso que a gente está aqui por um propósito. E é inimaginável a gente entender todas essas ligações, esses encontros, né? E se a gente tentar, mesmo dando errado, você saber que no futuro vai dar certo, saber que é a vontade de Deus, você pode ter certeza que isso vai ser motivo de crescimento e você vai ter paz. Porque eu sempre falo, a pessoa fala, eu quero ser feliz. A gente não nasceu só para ser feliz. A pessoa ficar feliz o dia inteiro, ele vai ser um bobo alegre. Né? Isso não existe. Então, mas a gente poder desfrutar dos momentos, que é isso que Deus quer da gente diante do que Ele desenhou para a gente. Acho que é isso. Muito bom. Nossa, fantástico. Dá uma ótima reflexão. Se deixar, eu viajo aqui. Nossa, viu? Adorando aqui. Muito bom. Até falo assim, né? Tava conversando com umas amigas minhas e falei assim, gente, às vezes a gente vai nessa ansiedade, que a gente é uma geração bem ansiosa, né? Sim, As nossas dores tá aí, e os dados mostrando a quantidade de dor que a gente tá tendo. Aí também para mostrar esse nível alto de ansiedade que a galera dos 30 e arredores tá de parabéns, né? Assim, estourando. Eu já tô no enta, você imagina 200, né? Então, você... chegando ali. Ansiedade faz a gente lembrar que o nosso descanso não é um lugar, mas é uma pessoa, né? Sim. Então, assim, o nosso descanso não é tipo assim, eu vou descansar quando eu estiver na praia. Não, descanso, eu coloco uma pessoa como uma pessoa de Deus, sabe? O meu descanso é para levar a vida mais leve. É sagrado. Dessa sagrado. parte de assim, meu descanso é Deus, não é tipo assim, não é um momento passageiro, sabe? Essa questão que você falou da vida, sabe? De ter esse direcionamento geral para a vida, muito bacana. E, doutor, você tem alguma coisa que você fala, Rafa, a gente não pode terminar esse episódio sem eu referir isso, ou alguma pergunta você deixou de passar, tem alguma coisa que você queria acrescentar? Eu falei muito, né? Acho que... Eu acho que você foi ótimo. Por mim, a gente fica aqui o resto da noite. Vamos abrir um vinho, então, né? Vamos falar de filosofia, então, já vamos mudar. trocar o assunto. Eu acho que não, acho que eu falei basicamente, além do aspecto profissional, né? Falei da minha filosofia de vida, que eu acho que está tudo interligado. E agradecer a oportunidade, agradecer minha família, que é a base hoje da minha vida aqui, porque minha família é do interior de São Paulo, então hoje eu constitui família, eu tenho 2 filhos, o Matheus e o Felipe, onde eu sou muito grato. Não, muito bom.
E também eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as informações também, caso alguém que seja de Goiânia e queira saber mais informações de clínica, tratamento, onde você atende, pode até falar aí. E falar também, agradecer muito a minha equipe, né? Hoje a gente tem uma equipe multiprofissional ali, com a doutora Tayane, a doutora Jéssica, a doutora Nayane, tem a Cauane, que é minha assessora ali, que me dá, assim, são meus braços direitos, né? Não é um braço só, são braços direitos que a gente tem ali e que realmente eu vejo que não foi coincidência. É uma equipe que pensa muito da forma que eu penso, que dá essa atenção para o que a gente necessita. E a minha esposa, a Gabriela, que faz a parte do RPG, faz a parte do estúdio de Pilates, que a gente tem um estúdio de Pilates que é voltado para neurologia, são pacientes mais específicos, que ela faz com uma grande competência, tem experiência e me ajuda ali a administrar a clínica, isso é muito importante. A gente fala que por trás de um grande homem tem uma grande mulher, e é verdade, porque eu vou te dizer, homem realmente não consegue fazer o que mulher faz. Essa história que mulher é sexo frágil é a maior mentira do mundo. A gente consegue fazer uma coisa, devagar, sozinha. A mulher faz 3, 4. Né? Principalmente quando a gente tem filhos, né? Então a gente tem que valorizar isso. Muito bom. E nós temos o último quadro, que é o Momento Mustache, que ninguém vai aparecer com bigodinho aqui. É um agradecimento por sua presença, o pessoal da Mustache. É um apoiador do nosso projeto. Bacana. Ele envia sempre uma lembrancinha de agradecimento. Bacana, obrigado. Esse aqui vai ficar lá na clínica, eu vou pôr lá na clínica. Bacana, obrigado, viu, Rafa? Obrigado, doutor, por sua também presença. A Roberta aí na sonografia. Fala. Isso aí. Obrigado, aí foi muito bacana e espero voltar. Com certeza. Com outros assuntos. Né? Ótimo. Com outros conceitos. Obrigada, doutor, por sua presença aqui, por sua disponibilidade. E é isso. E para você que ficou com a gente até agora, não esqueça de se inscrever no nosso canal e todas as redes sociais do doutor, todas as informações das clínicas também estão na descrição do vídeo. E é isso. Até a próxima.